A gratidão nos ajuda a planejar o nosso futuro com coragem. Disse John Miller que o quão feliz é uma pessoa depende da profundidade da sua gratidão. E o filósofo Epicuro afirmou que as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Nós devemos ser gratos a Deus em todos os momentos das nossas vidas. E como nós podemos cultivar um sentimento de gratidão? Este texto que nós lemos, escrito pelo apóstolo Paulo, nos ajuda a refletir sobre algumas atitudes que reforçam, alimentam a gratidão em nosso dia a dia. A primeira atitude mencionada por Paulo aqui nesse texto é a alegria. Vejam aí no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando nós lemos um texto assim, depois de tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo destes anos com pandemia, surgem algumas perguntas inevitáveis. Como é que a Bíblia pode ordenar um sentimento? Ainda mais depois de tudo aquilo que nós passamos. Eu me lembro, no momento de maior pico da pandemia, nós perdemos a conta de quantos pacientes chegavam em estado grave nas unidades de saúde. Nós ligávamos para a central de ambulâncias e pedíamos a Deus que pudéssemos ter uma ambulância à disposição no tempo mais rápido possível, porque cada minuto podia falar contra ou a favor da sobrevida dos pacientes. Os pacientes chegavam muitas vezes com falta de ar e as ambulâncias já não estavam muitas vezes disponíveis para a primeira ou segunda hora. Eu me lembro de nós esperarmos, às vezes, horas por uma ambulância. E olha que o município de São Paulo provavelmente é o município do Brasil que mais dispõe de ambulâncias. Quando nós colocávamos o paciente na ambulância e chegávamos ao hospital, vocês não fazem ideia da fila de pacientes trazidos por colegas de outras unidades de saúde, aguardando oxigênio do hospital. E o oxigênio que nós trazíamos das unidades de saúde tinha uma reserva limitada. E nós torcíamos para que não acabasse o oxigênio da ambulância, porque senão o paciente não ia ter oxigênio à disposição no hospital, uma vez que a fila era muito longa. Pacientes que eu acompanhava há anos, muitos faleceram, às vezes da mesma família, da mesma rua. Nós vivemos uma verdadeira tragédia. E o texto bíblico dizendo assim: Roy, Ismael, Ana, Paulo, José, alegrem-se. Mas como assim? Nós podemos ter domínio sobre sentimentos.
a psicologia mostra claramente que não é possível ao ser humano simplesmente dar uma ordem ao seu cérebro para que se sinta de uma determinada maneira. Claro que há estratégias para nós nos sentirmos melhor, mas simplesmente mandar nos sentimentos é algo difícil, para não dizer impossível. No entanto, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, mostra a fórmula. Porque o versículo não diz simplesmente alegrai-vos. O versículo diz alegrai-vos sempre. O que ele diz a seguir? No Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, a Bíblia nos dá um comando, nos dá uma instrução, nos dá uma orientação, mas ela não nos deixa no vazio. Ela dá a estratégia. Deus que nos criou sabe que nós simplesmente não podemos, de uma hora para outra, ainda mais em circunstâncias tenebrosas, dizer, agora eu vou sentir alegria. Não é isso. Mas o que a palavra de Deus nos instrui é alegrai-vos no Senhor. Ou seja, a minha atitude, o meu sentimento de alegria está diretamente vinculado a eu focar a minha ação no Senhor Jesus Cristo. Ele faz toda a diferença nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes, nos nossos corações. Sem Cristo, nós não temos forças para nos alegrar. Sem Cristo, nós não temos nenhum motivo de esperança na vida. Em Cristo, nós não temos razão para encarar o futuro com otimismo. Mas quando Cristo está presente nas nossas vidas, e quando nós podemos, com os nossos olhos espirituais, movidos pelo Espírito Santo, focar na pessoa de Jesus, aí sim, há todo motivo para nos alegrarmos. Por quê? Porque Jesus atravessou todas as experiências possíveis da raça humana. O Império Romano era cheio de doenças, de epidemias, porque eles não tinham condições sanitárias como nós temos hoje. Muitos morreram também na época do Império Romano devido a epidemias. A Covid-19 não foi a primeira epidemia que a humanidade atravessou e nem será. Jesus viveu num tempo em que não existia classe média. A maior parte da população no tempo de Jesus era de gente miserável. Gente que não tinha como sobreviver de uma maneira digna. E Jesus viveu, Jesus, como Filho de Deus, foi submetido a todo tipo de injustiça, ele foi condenado à cruz, e ele ressuscitou, nos dando uma grande mensagem, e é por isso que nós podemos nos alegrar no Senhor. A mensagem de Jesus é: não se deixem dominar pelas circunstâncias da vida, porque eu venci o mundo. É uma questão de tempo, uma simples questão de tempo, até a vitória de Jesus se manifestar de uma maneira concreta na história da humanidade. É uma questão de tempo
até o reino de Deus, que já é uma realidade espiritual hoje, se concretizar no futuro, conforme nos ensinam as Escrituras. Este sofrimento que nós estamos vivendo é temporário. Deus permite o sofrimento, não porque Ele tenha prazer no sofrimento. Deus não é sádico. Deus não tem nenhum prazer em ver pessoas morrendo de fome. Deus não tem nenhum prazer em ver pessoas morrendo de doença. Deus não tem nenhum prazer em ver pessoas com falta de oxigênio nos hospitais. Deus não tem nenhum prazer em ver algumas pessoas tendo acesso a planos de saúde e a grande maioria das pessoas morrendo por falta de condições básicas de atendimento. Mas Deus permite isso. Ele permite porque Ele espera que a humanidade possa amadurecer. Ele permite porque Ele quer que a humanidade aprenda que nós todos dependemos uns dos outros. Ele permite também porque nós precisamos entender que o pecado, não apenas o pecado individual, mas o pecado como realidade na estrutura da sociedade, um pecado causado pela a nossa alienação como humanidade em relação a Deus. O pecado traz os seus trágicos resultados. Resultados estes que se manifestam na questão econômica, na questão educacional, na questão da saúde e em todas as demais dimensões das nossas vidas. O que Paulo está dizendo é, se você olhar para o mundo, se você olhar para a situação de vida, se você olhar e se deixar dominar pelas circunstâncias, você será sempre um deprimido crônico. Você será sempre um ansioso. Você será sempre um pessimista. Você será sempre uma pessoa que não consegue acordar e dizer, puxa, que bom que eu acordei. Mas se você olhar para Deus, se você olhar para Jesus Cristo, você tem todos os motivos do mundo para dizer, eu sou um vitorioso. E não é nenhuma pandemia, não é nenhuma situação de desemprego, não é nenhuma doença, não é nenhuma questão social que vai tirar a alegria da minha salvação em Cristo Jesus. E aqui nós nos lembramos das palavras do profeta Abacuque, quando ele diz, olha, eu posso olhar para as fazendas e elas não terem mais gado, eu posso olhar para as árvores e elas não produzirem mais frutas. Eu posso olhar para a videira e não enxergar as uvas mais. Mas eu me regozijo no Senhor. Essas são as palavras do profeta Abacuque, que aprendeu a não olhar para as circunstâncias, para delas extrair o motivo da sua felicidade. E quando nós nos alegramos no Senhor, nós não negamos a realidade. Nós olhamos e sabemos que a realidade é aquilo que ela é. Nós não precisamos negar a realidade. Mas nós sabemos que além desta realidade física, nós temos uma realidade espiritual que é superior, que é a realidade espiritual descrita no livro de Efésios, onde estão as nossas bênçãos celestiais incontáveis, que Cristo nos concede abundantemente. E você que tem fé em Jesus, você tem acesso a todas estas infindáveis bênçãos e dons que o Criador colocou à tua disposição para você viver neste mundo aqui,
de uma maneira vitoriosa. É por isso que nós podemos ser gratos em todas as situações. Nós não somos gratos porque somos felizes. Nós somos felizes porque somos gratos. Não é a felicidade que alimenta a gratidão. Não espere ser feliz para então ser uma pessoa grata a Deus. Seja primeiro grato a Deus e então você será uma pessoa feliz. Aliás, essa é uma técnica hoje adotada em hospitais, em centros de saúde, em comunidades de saúde mental. As pessoas têm o dever, a instrução, na verdade, de, ao final do dia, registrar em seu diário 3 motivos de agradecimento naquele dia. E as pessoas, então, são instruídas a, ao final do dia, olharem para a sua vida naquele dia e elencarem 3 motivos de agradecimento. Às vezes são agradecimentos por pequenas coisas. Vocês não têm ideia de como essa prática revolucionou o tratamento para transtornos de ansiedade, de depressão, de dependência química. O simples fato de as pessoas, ao final do dia, mencionarem em seus diários 3 motivos de agradecimento. E aí, numa próxima reunião, elas trazem os seus motivos de gratidão e compartilham. Quando você agradece a Deus pelo seu passado, e esse passado, gente, pode incluir, por exemplo, abuso físico, pode incluir abuso psicológico, pior, pode incluir abuso sexual. Como é que uma pessoa vai agradecer por uma história de vida em que ela foi abusada sexualmente? Vocês não fazem ideia da quantidade de mulheres nossas que foram abusadas sexualmente. E elas aprendem a desenvolver a terapia da gratidão. Como elas vão agradecer? Aprendendo a ressignificar o seu passado. Aprendendo a dar um novo significado aos acontecimentos das suas vidas. Por exemplo, o simples fato de eu viver já traz como efeitos colaterais possíveis acontecimentos negativos, como um abuso sexual. Faz parte, lamentável, da vida. Mas, com a ajuda de Deus, eu pude ter forças para viver até o dia de hoje. Com a ajuda de Deus, eu pude aprender até mesmo desse acontecimento que foi trágico. E quando nós damos um novo significado aos acontecimentos ruins das nossas vidas, nós enxergamos a vida de uma maneira completamente diferente. É mais ou menos aquilo que aconteceu com Paulo, quando ele passou por um sofrimento muito grande, e ele pedia para Deus tirar, remover aquele sofrimento da sua vida, e o Senhor Jesus aparece em visão ao apóstolo e diz a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo exclama: quando sou fraco, aí é que eu sou forte. E Deus permite esses acontecimentos
ruins, que são uma consequência, naturalmente, da presença do pecado no mundo, para que nós possamos crescer como seres humanos integrais, para que nós possamos amadurecer em nossa vida afetiva, em nossa vida física, em nossa vida espiritual, em nossa vida relacional, em nossa vida social. Outra atitude que alimenta a gratidão, que reforça a gratidão, é a atitude da gentileza. Paulo diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A palavra moderação significa, em grego, gentileza, mansidão. Nós tivemos e temos ainda um curso no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e esse curso se chama Espiritualidade Integrada à Psicoterapia, e eu sou um dos professores desse curso. E uma das aulas que a coordenadoria do ambulatório de psiquiatria pediu para eu ministrar aos alunos, que já são todos graduados, é mansidão. São 3 horas de aula sobre mansidão, sobre ser uma pessoa mansa, uma pessoa que não reage com violência, uma pessoa gentil. Como faz falta a gentileza na vida dos casais. Como faz falta a gentileza nos relacionamentos entre pais e filhos. Se a gente gravasse uma conversa entre marido e mulher, ou entre pais e filhos de igreja, não estou falando do mundo, não. Esquece o mundo. Esquece o mundo. Estou falando de igreja, de crente. Você gravar uma conversa usual entre marido e mulher, ou entre pais e filhos, entre familiares, e você olhasse para essa gravação, você teria a coragem de dizer: Senhor Jesus, pode me acompanhar aqui, ouvir a conversa? Acho que muitos de nós teríamos vergonha. Porque nós temos muita dificuldade de internalizar aquilo que nós lemos na palavra de Deus. Todo mundo sabe que Jesus ensinou: olha, se alguém te ferir numa face, dá a outra. Todo mundo sabe que Jesus ensinou a não violência. Todo mundo sabe que Jesus ensinou o amor ao próximo. Mas as mesmas pessoas que sabem tudo isso têm grande dificuldade de internalizar esse comportamento e de praticar, de fato, a gentileza, a mansidão em suas vidas. E é por isso que as igrejas, as famílias e a nação se dividem tanto. Eu escuto às vezes, escutava, agora nem perco mais meu tempo, mas algumas mensagens evangélicas na televisão que dá mais a impressão que o pregador está convocando para uma guerra do que, de fato, ensinando as pessoas a serem amáveis umas com as outras. E essa amabilidade não deve ser praticada apenas com pessoas cristãs. Ela deve ser praticada para com todos os seres humanos, sem exceção. Outra atitude que reforça a gratidão é a atitude da oração. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações
de graças. Paulo nos diz para suplicarmos ao Senhor. Paulo diz para nós abrirmos os nossos corações, tirar máscaras que nós usamos e entrar em intimidade total com o Senhor. Um dos grandes inimigos da intimidade são as máscaras. As pessoas usam máscaras nos seus relacionamentos, no seu trabalho, porque as pessoas têm vergonha de ser aquilo de fato que elas são. Mas, por favor, não use máscaras com Deus, não precisa. Ele conhece o meu coração e o seu. Tira a máscara do bonzinho, a máscara do super obediente, a máscara do sempre agradável, estou aqui para tudo que der e vier, a máscara do forte. Tira essas máscaras, a máscara do perfeito. Eu sou perfeito. Não, tira a máscara. Senhor, olha para o meu coração. Olha para as minhas necessidades. Senhor, eu não vou orar hoje. Eu estou tão mal, eu não sei nem como me dirigir a Ti, eu não sei nem como expressar em palavras aquilo que eu sinto. Abre o jogo. Diz Paulo, faça isso com ação de graças. Senhor, obrigado. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas de uma coisa eu sei. O Senhor está sempre presente na minha vida. E tudo aquilo que acontecer comigo, o Senhor reverte para o meu crescimento espiritual, para o fortalecimento da minha fé. Por isso, eu posso ser grato a Deus. Outra atitude que reforça a gratidão é a paz espiritual. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. As pessoas estão desesperadamente buscando paz espiritual. E buscam paz espiritual em todas as fontes possíveis e inimagináveis. Mas só tem um que pode dar a verdadeira paz. Só um. O nome dele é Jesus Cristo. Só Ele pode dar a verdadeira paz. Quando nós vivemos em harmonia com a vontade de Deus, quando nós vivemos olhando a Jesus e permitindo que Ele dirija os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos relacionamentos, nós podemos desfrutar desta paz pela fé. Nenhuma medicação pode produzir paz espiritual. As medicações podem diminuir alguns sintomas de ansiedade, alguns sintomas de depressão, mas nenhuma medicação pode produzir paz espiritual. O único remédio para a paz espiritual é Deus, é Jesus. Somente quando nós levamos Jesus a sério, no nosso coração, é que nós podemos viver com paz. E, finalmente, para nós vivermos com gratidão, é importante cultivarmos valores éticos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Valores. A nossa sociedade carece de valores. A igreja carece de valores. Valores são fundamentais para que o reino de Deus seja uma realidade em nossa sociedade, em nossa nação. Enquanto eu não enxergar o meu semelhante como uma pessoa falha, como eu sou falho, enquanto eu continuar enxergando o outro como se eu fosse superior, como se os outros grupos fossem pessoas inferiores, não pode haver valores. Para que haja valores, é fundamental que eu entenda que nós todos somos iguais, iguais em dignidade. Algumas pessoas são mais capazes em determinadas coisas e menos em outras, mas todos os seres humanos são iguais em dignidade. Isso é fundamental para que os meus valores sejam enraizados no amor, na compaixão, na fraternidade, na solidariedade. Somente uma sociedade alicerçada em valores assim pode ser uma sociedade amadurecida, política e socialmente falando. Que você e eu possamos ser sempre gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.